gente bonita, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Aline e sou eu quem trago todos os resumos da sua série, da sua novela bíblica favorita. E pra quem me acompanha desde o começo, sabe que eu estou há um tempo sem postar na plataforma e foi exatamente por isso que eu resolvi aparecer hoje no vídeo. Primeiramente para pedir desculpa, pois eu tenho passado por alguns problemas pessoais, mas graças a Deus tudo já está se resolvendo. E hoje eu venho com o episódio 8 de Paulo o Apóstolo. Eu sei que eu estou bem atrasada em relação à plataforma da Univervídeo, mas eu quero me alinhar novamente com a plataforma, então eu quero postar com mais constância. E se você é novo por aqui, então já se inscreva no canal, já deixa seu like e sem demora, vem comigo, bora pro resumo. Gente, eu vou aparecer o vídeo inteiro no cantinho aqui do vídeo. Então vocês vão me ver olhando para baixo, porque eu tô olhando para o computador onde está escrito resumo, tá? Então, bora lá. O episódio começa já com Paulo, que acabou de chegar em casa. E é claro, como toda mãe, a mãe de Paulo estava com saudades. E ali ela abraça e beija o filho, paparica, e é claro que ela reparou na situação de Paulo. Suas vestes, como não está limpo, como de costume, mas como toda mãe coruja, assim como disse o próprio Paulo, aqui ela diz que não importa, que até a higiene dele cheira bem. Ela começa a falar que achou que não o veria mais, pois ele iria embora para se casar com Gabriela. E quando o assunto Gabriela é tocado, Paulo vai explicar para a mãe a situação. Nadiel, pai de Paulo, aparece também com saudades, afinal seu primogênito voltou. E assim como a mãe, ele cumprimenta o filho com um abraço e diz o quanto estava com saudades. E nesse momento, uma criança se aproxima. E Paulo, ao cumprimentar, pergunta se o nome dele é Teófilo, confirmando assim ser o sobrinho dele. Teófilo pergunta se ele é seu pai. E Paulo, sem entender muito, a mãe entra na conversa e diz que o pai de Teófilo está viajando e pede que a serva leve o menino para brincar. Paulo até tenta uma explicação da mãe, mas ela foge do assunto, dizendo que ele, na verdade, precisa de um banho e descansar. Após o banho, a família já está reunida e conversam sobre o que aconteceu com o pai de Teófilo, sobre Roger ter virado a cabeça e de acreditarem que ela está namorando escondido. Mas Nadiel não quer falar de coisas tristes, quer falar sobre o filho que acabou de chegar, saber por que ele estava vestido daquela maneira, porque Gabriela não está ali e mais. Quando Paulo vai tentar se explicar de tudo, Rod chega e interrompe a conversa. E assim como a mãe e o pai, Paulo cumprimenta a irmã e o assunto de que já viu na entrada da cidade não é tocada. E em meio aos cumprimentos ali, ela pergunta sobre Gabriela. E novamente, quando Paulo vai explicar, é interrompido por um servo que pergunta se ele quer mais alguma coisa. O próprio pai diz que não deixam ele terminar de contar. Enfim, quando Paulo se levanta para explicar, ele explica primeiramente sobre seu nome. Ali ele tenta escolher palavras para falar. E assim deixa a família toda nervosa e pergunta, afinal, o que aconteceu? E todo mundo ali começa a falar junto, deixando Paulo sem conseguir falar de novo. Porém, Paulo os interrompe e diz que mudou de nome, deixando os pais chocados. Não, ele não fez isso. Se perguntam entre si. Paulo tenta mais uma vez explicar e eles interrompem tentando adivinhar. A mãe diz que foram os helenistas, mas Rod diz que foi Gabriela. Enfim, Paulo diz que Gabriela não tem nada a ver com isso. E quando Paulo fala que ele conheceu alguém que foi o responsável por sua mudança, já começam a achar que foi uma mulher. Rod até pergunta quem foi a sirigaita. As tentativas de adivinhação do que aconteceu continuam, porém Paulo finalmente fala que conheceu Jesus. Ele conheceu o Messias. Nadiel, preocupado, pergunta o que deu nele. Paulo começa a dizer sobre Jesus, que ele é o Messias que veio, morreu e ressuscitou para tirar o mundo do pecado, o que está relacionado ao profeta Isaías, Salmos de Davi. E diante de tudo que Paulo fala, começam a encher Paulo de perguntas, se o suposto Messias é o responsável dele mudar de nome, se ele ainda é fariseu. A mãe pergunta se foi por isso que Gabriela o abandonou. No fim, ninguém entende nada de nada, e até mesmo não acreditam, deixando Paulo entristecido. Enfim, em meio ao choque da família, Paulo os interrompe. Posso explicar, família? Diz Paulo. Quando a família finalmente resolve ouvi-lo sem interromper,
Paulo responde todas as perguntas. Ele conheceu Jesus e mudou de nome porque quer ser conhecido como alguém pequeno. Gabriela não o deixou. Ele tomou essa decisão. E não, ele não é mais fariseu e não faz mais parte do sinédrio. Com isso, todos ali ficam sem palavras. E aí, na cena seguinte, tem Paulo olhando para o seu quarto com nostalgia. Ali ele olha cada detalhe. Ali a música de fundo é a música de abertura da série. Ainda observando tudo em seu quarto, temos um flashback de Paulo. Ainda quando criança e com 13 anos, sua mãe leva seu talite para ele. Afinal, depois da celebração daquele dia, ou seja, o Bar Mitzvah, ele será considerado homem. A mãe de Paulo pergunta o que ele vai fazer com isso, e ele, sem rodeios, mas com toda a certeza do mundo, diz que vai servir a Deus. Quando a cena volta para Paulo, sua mãe se aproxima e começa a conversar com ele, diz que está preocupada, mas Paulo sorri e dá seu testemunho de tudo o que aconteceu com ele, que ele conheceu Jesus, que ele é o Messias, mas sua mãe se mantém preocupada. Mas mesmo assim, com carinho, mansidão, Paulo diz para ela sobre o sacrifício de Jesus. A mãe se preocupa que, se ele contar essa história por aí, vão zombar dele e prejudicar sua reputação. Mas Paulo é firme. Ele conheceu a verdade e não pode escondê-la. Quando a mãe de Paulo segue para sair, ele pergunta se ela acredita nele e tem como resposta apenas um boa noite, Saulo. E diante disso, Saulo ora, pede ajuda ao Espírito Santo para lhe guiar e dar as palavras certas e levar a verdade ao povo. Na manhã seguinte, Paulo faz menção de sair de casa, mas encontra seu pai, que traz juntamente com ele Marcos, que, sem saber que os dois já foram apresentados, apresenta o filho para ele. Quando Nadiel vai dizer Saulo, Paulo antecipa-se e corrige, é Paulo. E em um tom tanto zombeteiro, Marcos pergunta, é Paulo ou Saulo? Paulo é firme e diz que está muito bem. Também pergunta se ele gostou da cachoeira, fazendo menção à sugestão que Rod fez a Marcos no capítulo anterior, deles visitarem uma cachoeira e Nadiel fica perdido sem entender nada. E aqui já vemos que Paulo e Marcos não terão uma boa relação. Rod, ao ouvir a conversa, interrompe, tentando desviar o assunto. Ao sentarem-se, Marcos toca no assunto das tendas que havia falado com Rod no dia anterior, sobre levá-las ao general do exército, e diz que o imperador Tibério se interessou muito, e como ele fará viagens pelas províncias, eles podem faturar muito. Paulo não gosta muito dessa conversa. Ao invés do imperador estar passeando por aí na cidade, deveria estar tirando um tempo para resolver o problema das províncias dele, coisa que não é pouco. E ali, entre um comentário e outro, entre Marcos e Paulo, se inicia uma discussão sobre terem imperadores ou não, quando Paulo diz que Roma é um centro de vergonha. Uma tensão cresce ali. E Nadiel não entende essa reação do filho, mas Paulo levanta-se e antes de ir embora, ele pergunta a Marcos se ele parou para pensar porque todos os rivais da sucessão de Tibério morreram de maneira tão oportuna. Marcos debocha e diz que pelo visto ele acredita em rumores. Mas Paulo continua, nós dois sabemos como Tibério fica feliz quando quem considera uma ameaça some do mapa. E diante disso, Marcos se levanta, pois Paulo mexeu na ferida. Rod impede uma situação pior e Paulo sai dali. Do lado de fora de casa, uma frota de soldados romanos estão marchando por ali. Pararam e começaram a ler um enunciado. Paulo traduz. Estão anunciando que Calígula, sobrinho neto e herdeiro de Tibério, bisneto de Augusto, está sendo apontado como novo imperador de Roma. E o soldado diz que o imperador Tibério morreu de causas naturais. Agora as províncias têm um novo imperador, e como forma de inaugurar o seu reinado, Calígula mandou encomendar tudo que Tarso tem de melhor, deixando a população ali com sorrisos de orelha a orelha. Mais tarde, está acontecendo um banquete na casa de Nadiel. Rod, que observa Marcos de longe, se aproxima, e ao sair, Marcos segue atrás dela. Ao se encontrarem, ela quer confirmar se ele vai mesmo embora. Obtendo uma resposta positiva, ela pede para ir com ele, porém ele diz ser complicado. E quando ela insiste, ele revela que é casado, deixando ela sem saber o que falar. E diante disso, ele termina dizendo, assim como você. Paulo chega em meio ao banquete e Nadiel apresenta seu filho para os convidados, mas Paulo não quer ficar por ali. Depois de receber uma notícia de que Joséfo encontra-se em Pompeia, um lugar de promiscuidade, Rod se aproxima e diz se é certo, ele está por aí viajando como homem solteiro, enquanto ela se encontra ali.
Paulo a interrompe e diz que não é pelos erros dele que ela deve errar também, e decide se retirar. Mas os que estão ali falam com ele sobre ele assumir os negócios do pai e ir para Roma, e lá se tornar um homem muito poderoso. Quando Nadiel diz que a volta do filho veio de Deus, Paulo diz que não pode, vai se retirar e pede para falar com o pai no outro dia. Mas Nadiel se impõe e diz que não, e diante da pergunta de Paulo, o que ele quer que faça? Se ele quer que minta. Uma tensão cresce ali, uma discussão e briga na frente dos convidados acontece. Nadiel diz que quer que ele use o mínimo de sanidade, pois desde que chegou não fala coisa com coisa. A mãe de Paulo ainda tenta apaziguar, mas Nadiel continua. Diz que nunca achou que Paulo iria se deixar levar por falácias e joga tudo na cara de Paulo, o que investiu nele, e não vai admitir que jogue tudo no lixo. E Paulo é firme, diz ao pai que é exatamente isso que considera, tudo lixo, deixando o pai e todos ali boquiabertos. Paulo ainda diz que não fala do que ouviu, mas do que viveu. Ele teve um encontro com Jesus, o Messias que esperavam por séculos. Nadiel, ao começar a rir da fala de Paulo, começa a passar mal. E quando Paulo vai para perto para acudi-lo, o pai pede que fique longe dele. Marcos não perde a chance de alfinetar. Diz a Paulo se as pessoas de quem ele está falando não é o Nazareno crucificado por Pilatos, e zomba dizendo que achou que os judeus não podiam invocar os mortos. Mas Paulo diz que Jesus ressuscitou. E novamente Marcos diz que isso é o que os pescadores, referindo aos discípulos, dizem, mas na verdade o corpo foi roubado por eles. Mas Paulo não fica por baixo, diz sorrindo que ele está falando da mentira que os soldados romanos tiveram que inventar para não ficar tão feio para eles diante de Pilatos. Marcos não tem argumentos, altera-se e fala que o modo que ele fala parece que ele odeia o império. A tensão cresce cada vez mais. Um fala, o outro responde, e Marcos vai ficando cada vez mais nervoso, enquanto Paulo só mantém a compostura. E quando Paulo quer dar um fim à conversa, fala que não adianta falar com quem não quer ouvir. E quando vai saindo, Nadiel pergunta o que aconteceu com Saulo que ele criou. Paulo responde que morreu, juntamente na cruz, com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado, Paulo também foi para uma nova vida. Gostem eles ou não, Paulo vai cumprir o seu chamado. Anos se passam e Paulo ainda não tinha conseguido formar uma igreja em Tarso, o que entristecia muito. Na cena seguinte, a pedido da mãe, Paulo sai dos seus aposentos e vai falar com o pai, pois todo esse tempo eles estão sem se falar, mas não por culpa de Paulo. Ele se achega ao pai e pede que ele pare com isso. Ele é seu filho, mas Nadiel responde que não tem mais. Ele já não é seu filho há 5 anos, desde que voltou de Jerusalém com essa ideia de Jesus ser o Messias, e começa a se lamentar, depois de tudo que fez por ele. Resolveu envergonhá-lo e ainda aponta para ele, diz que está doente por causa dele. Paulo adoeceu de desgosto. Paulo diz que sente muito, mas não pode mentir, e muito menos negar que teve um encontro com Jesus. Quando Nadiel sugere que Paulo se mude dali, Carmi, sua mãe, protesta, diz que não. Mas Nadiel afirma que Paulo já não é mais o filho que lhe traz orgulho e chama por Teófilo, dizendo que esse sim traz muito orgulho para a família. Na cena seguinte, na praça, algumas cadeiras organizadas, somente Rod está lá. Paulo chega e pergunta por todo mundo, mas ninguém chegou até aquele momento. E Paulo diz que o jeito então é pregar somente para ela. Ele nunca pensou que seria tão difícil falar sobre Jesus e ser ouvido. Rod diz que talvez isso seja um sinal para ele parar. Paulo não fala nada sobre isso. Ele apenas aproveita a oportunidade e pede que a irmã pare de sair à noite, pois tem um filho e precisa parar. Rod se ofende e diz que não é o tipo de mulher que fica em casa chorando pelos cantos por ter sido abandonada pelo marido. Quando Paulo fala de Teófilo, que ele precisa dela, Rod diz que a mãe deles pode criar. E sai, deixando Paulo sozinho. E assim, Paulo ora, pede ao pai que o ajude a ganhar almas naquele lugar, pois nem sua família lhe dá ouvidos. Nesse momento, alguém chama por Paulo, e ao se virar, ele vê Barnabé que pergunta se ele está pronto para viajar. Sorrindo, ele acena que sim. E este resumo termina aqui. Se você chegou até aqui, meu muito obrigada por assistir. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like. Se não é inscrito no canal,
se inscreve no canal porque isso me ajuda muito. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!